Olá, meu nome é Bruna Frite Silva, sou aluna do Colégio Bom Jesus Centro, em Curitiba, no Paraná, e essa é a minha apresentação do projeto Aspectos da Psicologia por Trás de Pandemias, uma análise histórica, com o professor orientador Cornélio Chuamba, para a Feira Brasileira de Iniciação Científica. Eu tive a ideia de fazer esse projeto um pouco antes de ser iniciada a pandemia da Covid-19, um pouco antes da minha cidade decretar o isolamento social. Eu estava refletindo sobre o avanço da ciência, tanto nas áreas biológicas como nas áreas psicológicas, e eu estava pensando como ela ainda não tinha sido capaz de prever que essa pandemia ia ter resultados tão catastróficos e qual seria o verdadeiro impacto dessa pandemia, porque no início ninguém sabia direito como as coisas iam se desenrolar. Então, isso me estimulou a pensar em outras pandemias que já tinham acontecido ao longo da história, qual foi o seu impacto e o que fez com que elas fossem tão horríveis. Alguns exemplos foram a peste bubônica, a peste de Atenas, a gripe espanhola e até a revolta da vacina, que não envolve a questão tão epidemiológica, mas a questão social e como o psicológico influencia é, como o psicológico influenciou as políticas públicas e a reação da população diante dessas políticas públicas. Então, o meu objetivo é democratizar o acesso à informação confiável para comunicar o impacto da psicologia humana nas relações sociais em tempos de crise, pois a ciência já sabe disso, mas a sociedade não tem tanto contato com esse tipo de informação. A justificativa é postular a necessidade da ciência voltar-se à análise de fatores subjetivos em voga durante a crise e como elas dificultam a ação de órgãos de saúde, como as fake news ou a desinformação ou mesmo a ansiedade. O impacto é sobre a comunidade científica no âmbito das pesquisas e sobre a comunidade global no âmbito da compreensão das emoções e de entender como é importante a, uma melhor administração das emoções que nós sentimos durante esses tempos de crise. E a relevância é tanto para o atual momento da Covid-19 como para futuras crises epidemiológicas, pois esse projeto mostra como é muito provável que outras pandemias aconteçam ao longo da história, já que cerca de 100 anos atrás aconteceu a gripe espanhola. A metodologia usada se baseou na revisão de literatura e na discussão dos fatos recolhidos. As fontes foram principalmente os arquivos científicos extraídos do Google Acadêmico, que é um site que disponibiliza vários artigos de universitários, de doutorandos, de mestrandos, assim como vários outros, e alguns sites de pesquisa escolar histórica de grande renome, como o Brasil Escola e Toda a Matéria. A revisão de literatura foi elaborada com base em artigos que tivessem precisão e clareza nos assuntos abordados, para que fosse fácil e condizente essa tradução essa mudança de linguagem, de forma a tornar o assunto mais acessível e mais facilmente compreensível. A discussão buscou interligar os variados aspectos comuns desses eventos históricos que eu citei, que foram os que eu trabalhei durante o meu projeto, e até expor as minhas próprias opiniões sobre o que acontecerá daqui para frente durante a pandemia da Covid-19 e o que foi modificando os acontecimentos, o que influenciou a ação do governo, a ação da sociedade e todo esse interligado de relações e de causa e efeito e como essas coisas aconteceram com base na minha visão de uma pessoa que está passando por isso também, como todo mundo. Como resultados, eu analisei que a natureza humana em tempos de crise orienta-se pelo medo, em especial o medo do desconhecido, como nós conhecemos, como é sabido há muito tempo. A ciência sempre busca conhecer mais e sempre entender coisas que estão às vezes fora do seu controle. E então, com essa ideia da ciência sempre avançando nesse ritmo, sempre objetivando dominar o que está à sua frente, surgem problemas como a pandemia. E eu já vou dizer por quê. Dentro da pandemia atual e de outros
de outras situações, de outros momentos, verificou-se esses três aspectos: a desconstrução de valores morais e religiosos, a instabilidade política e o estado de pânico, seja ele permanente ou eventual. Esses são os três eventos básicos que eu encontrei nessa análise e que eu acredito que valem muita reflexão da comunidade científica. Como conclusão, eu cheguei à reflexão de que o atual ritmo de desenvolvimento científico reflete uma necessidade dominadora da humanidade. E as pandemias vêm como uma lembrança, como uma recordação de que o ser humano é vulnerável, o ser humano não é imortal e ele é sim perecível, ele está sujeito à morte, ele está sujeito a problemas e ele simplesmente não pode dominar tudo que está à sua frente. Essa dominação pode ser um risco à sua própria saúde e à saúde da natureza como um todo. Muito obrigada e espero que tenha se interessado no meu projeto.